Fala galera, beleza? João Almeida aqui. Galera, vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a EAR. Eu vou estar falando um pouco aqui o que aconteceu na EAR lá. Eu passei na prova da EAR e da AFA, os dois são bem parecidos, então eu vou falar sobre um que se aplica ao outro. Bom, fiz a prova dos dois, eu fiz ano passado, a prova da EAR aconteceu um pouco antes da prova da AFA. Eu fiz a prova em São José dos Campos, fui até São José dos Campos, eu preferi fazer a prova lá por ser uma cidade menor que São Paulo. É uma cidade que o trânsito flui melhor, então eu imaginei que no dia da prova isso seria mais propício a mim. Foi a minha segunda tentativa na EAR, eu fui bem na primeira vez, mas não fui chamado e acabei sendo chamado na segunda vez. Como é que foi? Foi ali em meados de agosto, eu fui chamado para a primeira concentração intermediária. O que acontece? A gente é chamado, no meu caso, fui chamado até São Paulo. Lá em São Paulo, os candidatos se reuniram no Campo de Marte, lá tem a parte ali da Força Aérea, tá bom? A gente se reuniu lá e teve uma palestra explicando como seriam as etapas posteriores. Vale lembrar que o exame de saúde, exame psicológico e exame de aptidão física da EAR e da AFA acontece antes da gente entrar na escola. A gente faz tudo antes e é bancado por eles. Na SpaceX e na ESA, nós que temos que custear os exames. Na AFA e na EAR, eles pagam os exames, aliás, eles pagam, né? A gente faz o exame no hospital deles. Eu tive que ir para São Paulo fazer essa concentração intermediária, tanto da AFA quanto da EAR. Lá, o primeiro dia foi uma palestra, aí no segundo dia a gente já teve inspeção de saúde. Fomos por HFASP, que é o Hospital da Força Aérea de São Paulo, e lá a gente fez exame de sangue em jejum, fez exame oftalmológico, diversos tipos de clínica lá, exame auditivo, exame ergométrico, eletroencefalograma, eletrocardiograma, enfim, a gente fez uma porrada de exames. Eu acho que eu ainda tenho a foto da listinha dos exames que eu fiz, se eu tiver eu vou colocar aí. A gente não conseguiu fazer tudo no primeiro dia, então foram divididos ali 2 dias no hospital, mais um dia de teste de aptidão psicológica. O teste de aptidão psicológica a gente faz também ali no Campo de Marte, mas é em uma salinha separada. São divididos os grupos, né, os grupamentos ali, mais ou menos uns 20 candidatos ali por cada grupamento, e vai fazendo aos poucos ali em dias diferentes. Bom, eu fiz, no primeiro dia foi a inspeção de saúde, no segundo foi teste de aptidão psicológica e no terceiro foi de novo a inspeção de saúde. Bom, tem um dia que a gente vai fazer ali a inspeção de saúde de sangue, a gente vai fazer o exame de sangue, eles vão coletar nosso sangue para fazer o toxicológico e os demais exames do sangue, e a gente precisa ir em jejum. Depois eles dão um lanchinho ali, a gente come papá e prossegue para as outras clínicas. Aí ali a gente vai ter odontológico, vai ter oftalmológico, o exame auditivo, o cardiovascular, enfim. E também a gente tem que levar, nesse caso, a gente tem que levar a nossa carteirinha de vacinação. Tem gente que rodou lá porque não levou e aí deu um problema. É bem tranquilo, eu achei mais tranquilo que da SpaceX, porque se der algum problema é lá no hospital, eles conseguem resolver, eles sabem o que devem olhar. O grande problema da SpaceX, no meu caso, foi o exame de coluna lá, as radiografias da coluna cervical, os ângulos de Cobb e Ferguson. Esses ângulos sempre dão problema, lembrando que são 2 ângulos de Cobb e 1 de Ferguson. E
E aí esses ângulos eles medem a cifose, a lordose e a escoliose. Tem muita gente que vai lá, leva só 2 ângulos de Kolbe-Ferguson ou não leva nenhum ângulo, é ângulo mesmo, tá bom? Lá eles medem tudinho. Isso lembrando, esses ângulos aí é pro exame da SpaceX. No exame de saúde da AFA e da Yara, a gente faz tudo no hospital deles, eles medem, eles fazem o raio-x, eles fazem tudo lá, a gente não deve se preocupar com isso, porque eles sabem todos os exames que tem que fazer. A única coisa que nós devemos levar nessa concentração intermediária é a nossa identidade, caderneta de vacinação e a fichinha lá com identificação, né, que eles fornecem pra gente. Bom, depois disso, isso tudo acontece no período de uma semana ali. Eu tive que ficar disponível uma semana lá em São Paulo para fazer todos esses exames. Eu lembro que eu cheguei no domingo, fiquei no hotel, depois fui para casa de um parente e voltei na sexta-feira. E depois ali, por volta de um mês e meio depois, saem os resultados, dizendo se você está apto ou inapto. Caso esteja inapto, você entra com um grau de recurso. Eu não sei como é que funciona nesse caso o grau de recurso, se a gente refaz o exame ou se é só um pedido para eles reverem os resultados. Não tenho certeza. Sei que depois que saem essa lista aí dos que estão aptos, aí a gente prossegue para a próxima etapa, que é o teste de aptidão física. E isso também, no meu caso, ocorreu lá em São Paulo, no Campo de Marte. Lá eles têm uma pista de treinamento. Acabou que eu não fui no exame de aptidão física nem da AFA, nem da AEA, pois já tinha saído o resultado da SpaceX. Eu lembro que o resultado da SpaceX saiu 5 dias antes de acontecer o exame de aptidão física da AEA, e o exame da AFA ia acontecer só no final do mês. Então eu já sabia que eu tinha passado na SpaceX e pelas minhas notas eu tinha certeza que eu ia ser chamado. E aconteceu que eu apostei todas as minhas fichas na SpaceX e não fui fazer nem o exame de aptidão física da IARI nem da AFA. Tanto que na AFA eu passei, mas a minha colocação não foi muito boa, então eu acreditava que mesmo eu fazendo todas as etapas eu não seria chamado. Porque pode acontecer, nesses dois casos, da IARI e da AFA, de nós realizarmos todas as etapas, tanto a etapa de saúde, tanto a etapa psicológica, tanto a etapa de aptidão física, e não ser chamado. Depois que a gente faz todas essas outras etapas, lá pro final de dezembro, que sai uma lista de convocados para a concentração final, que no caso a concentração final é como se fosse a adaptação da AFA e da IAR. Essa parte eu não cheguei, eu tive amigos que chegaram lá. O pessoal que entra na concentração final é o pessoal que vai realizar a matrícula. Aí conforme não atinja o número de vagas, eles vão chamar no excedente, que no caso eu acredito que eu estaria no excedente. E na área eu corria bastante o risco de ser chamado, mas na AFA eu acredito que eu não seria chamado, pois eu passei ali no finalzinho da lista. Eu lembro que eram 520 candidatos e eu passei em 460, 450, não lembro. E eu acreditei que eu não fosse ser chamado, então eu vi que eu tinha muito mais chance de ir para a SpaceX e eu achei que era um gasto desnecessário e viajar para São Paulo, ter gasto com pedágio, com combustível e com hospedagem para fazer um exame que eu não seria chamado. Além do mais, que eu preferiria ingressar no Exército a ingressar na AFA ou na EA. Então foi mais ou menos isso. Portanto, aconteceu essas etapas. Eu fiz a prova em junho, no começo de junho da EA, fiz a prova no meio de junho da AFA. Fui para a concentração intermediária da EA no final de agosto e a concentração intermediária no começo de setembro da AFA. O teste de aptidão física aconteceu em novembro, no começo de novembro da IARI e no final de novembro da AFA.
eu fiz amizade nesses dois aí, porque eu encontrei alguma galera ali que tava na EAR, eu encontrei na AFA, eu acabei fazendo amizade, pegando contato, e são meus amigos aí, às vezes eu troco umas ideias. Eles estão na EAR hoje, ingressaram na EAR, graças a Deus, e estão seguindo carreira lá. Em janeiro é a concentração final, é quando a gente vai para a escola, vai para a academia da Força Aérea ou vai para a escola de especialista de aeronáutica. Então são 3 etapas. Primeiro a gente vai para a primeira concentração intermediária, que vai ser uma palestra, mais o teste de aptidão psicológica e inspeção de saúde. Depois a gente faz o teste de aptidão física, mas isso é depois que a gente está apto no teste de aptidão de saúde, isso é meses depois. E por fim, mais ou menos um ou 2 meses que saiu o resultado do teste de aptidão física, é a concentração final, que é quando você vai lá para escola ou para academia. E galera, o vídeo é esse. Agradeço a todo mundo que tá aí mandando mensagem, é muito bacana o feedback de vocês. Vocês fazem bastante pergunta da SpaceX, pergunta da ESA, pergunta sobre o concurso. Eu tento ajudar vocês o máximo possível e podem continuar fazendo perguntas. Eu gosto de responder as perguntas, gosto de ajudar vocês. E agradeço também as mensagens positivas, incentivando aí os vídeos, incentivando o canal. É muito bacana, isso realmente incentiva a gente, faz a gente querer gravar mais vídeo, mais conteúdo para vocês. Então, se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam. E, por favor, compartilhem o conteúdo aí para ajudar mais pessoas. Compartilhem entre os amigos, vocês que têm amigos que se interessam por esses concursos militares. Um abraço a todos, fiquem com Deus.